Olá, criptomaníacos! Desculpem pela demora em postar vídeo, eu acabei não conseguindo postar na sexta-feira. Como vocês podem perceber, eu estou viajando, estou fora do meu habitat natural e é muito legal a gente sair da nossa zona de conforto, da nossa bolha, onde a gente fica preso a maior parte do tempo. É somente assim que a gente percebe como as mudanças realmente acontecem e acontecem rápido. E durante essa viagem aqui, eu percebi que o tema libertarianismo ou anarcocapitalismo começa a ser discutido pela grande mídia, por grandes canais de YouTube. Isso é muito importante. É o mesmo efeito que a gente vê acontecendo com o próprio Bitcoin, que começa a ser questionado pelo Trump, pelo governo americano e por outros governos por aí. Isso mostra que a liberdade incomoda, que ela deixou de ser uma utopia. Se algo é realmente impossível de acontecer, as pessoas simplesmente ignoram. Na hora que algo começa a ser debatido, saiu do status de utopia e passou para o status de ameaça, como está acontecendo com Bitcoin, criptomoedas e também com o tema do libertarianismo. Criptomoedas são somente um facilitador para a gente ter liberdade, para a gente chegar no libertarianismo. Então, criptomoedas e libertarianismo estão entrelaçados, não tem como separar. E, obviamente, as duas coisas são uma ameaça ao sistema atual. É por esse motivo que em menos de uma semana a gente viu tanto a Folha de São Paulo quanto o próprio MBL fazendo matérias sobre o libertarianismo, algo que era impensável há alguns anos atrás. Será que esse grande debate sobre o tema será algo positivo ou negativo para a nossa liberdade? Vamos discutir logo após a vinheta. A primeira coisa que me despertou essa ideia para o vídeo, de falar sobre o avanço da liberdade, foi uma coisa engraçada que aconteceu. Eu fui reconhecido na rua aqui no Rio de Janeiro, fora de um evento de criptomoedas. Eu estava na Lapa, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro, eu entrei dentro de um boteco, bem comum mesmo, e aí um inscrito aqui do canal, Marcelo Neri, inclusive um abraço para o Marcelo, ele me reconheceu, até perguntou, pô, você é o Guilherme da Criptomaníacos? E eu assustei naquela hora, eu falei, pô, o cara tá me reconhecendo num bar na Lapa, completamente fora de criptomoedas. Como é que o alcance de um tema tão raro, tão desconhecido, tá chegando tão longe assim? Isso é muito bom, isso mostra como a gente está evoluindo, a gente está crescendo rapidamente, como criptomoedas estão se tornando cada dia mais um tema comum, um tema do dia a dia das pessoas. O entendimento sobre qualquer novidade demanda tempo, as pessoas precisam estudar aquilo, se acostumar com aquela ideia para aí sim aceitá-la como algo normal. Inicialmente existem vários questionamentos, a maioria desses questionamentos são burros, Você olha e fala, pô, isso não faz nenhum sentido lógico, mas é assim que as coisas funcionam. Não à toa, as primeiras pessoas que questionaram aquela afirmação de que a Terra era o centro do universo foram mortas ou presas, ou seja, toda a população acreditava realmente que a Terra era o centro do universo e falar alguma coisa contrária a isso, que era uma novidade, era um crime, era uma coisa completamente errada. Hoje isso é tão idiota que é difícil a gente acreditar que algum dia esse foi o conceito majoritário, o conceito aceito pela maioria da população. É por esse motivo que a gente tem que dar um desconto quando o Trump afirma que criptomoedas não são moeda ou quando um MBL da vida afirma que imposto não é roubo. Essas pessoas têm pouco embasamento sobre esse assunto. E a primeira reação ao novo é justamente o medo, é justamente a negação. Você não aceita a novidade, você está acostumado com uma forma de pensar, com uma forma de agir e você vai rejeitar qualquer ideia nova. Não lidamos bem com a mudança e a negação faz parte desse processo. O maior risco ao avanço em qualquer setor não são aqueles que são contrários a uma ideia, que são opostos a uma ideia, e sim aqueles que se aproximam dessa nova ideia e distorcem determinados pontos de forma a torná-la mais aceitável ao grande público. Então eles fazem uso de alguns pontos, não usam outros pontos somente para ganhar popularidade. Esses são realmente perigosos. E é nesse sentido que os liberais são mais perigosos para a nossa liberdade do que os próprios socialistas. Os socialistas se colocam como diametralmente opostos à liberdade. Eles entendem que o Estado tem que controlar tudo. É o Estado que sabe de tudo e que deve ter todo o poder na mão.
O oposto a isso seria o quê? A ausência de Estado. Mas não é isso que vão te vender. Os liberais vão te falar que o oposto do Estado controlando tudo não é a ausência de Estado, e sim um tal de Estado mínimo. Note que eles tiram a opção de não existência de Estado. Qualquer modelo apresentado para você considera a existência do Estado. Isso é muito cômodo, obviamente, para os estatistas, né? Porque ele não faz você pensar num outro modelo que não inclua a ideia de Estado. Então você só fica limitado ali à direita e esquerda, né? Opções com mais Estado ou com menos Estado, mas jamais se questionando sobre a existência do Estado. Ao invés de você ter um modelo onde um lado defende o coletivo e o outro lado defende o indivíduo, esse lado do indivíduo desaparece. Todos os lados, todas as opções que você tem se limitam a modelos onde o coletivo é o principal. Chega um determinado momento onde essas vertentes intermediárias, como o liberalismo ou o conservadorismo, começam a fazer um malabarismo lógico para trocar lógica por um maior número de adeptos, já que é mais fácil de convencer as pessoas estando nesse meio do caminho, ao invés de estar nos extremos. Eles vão afirmar corretamente que quanto menos Estado, melhor é a vida das pessoas, melhor é a economia, mais dinheiro as pessoas têm, mais facilidade de produzir, só que em determinado momento aleatório, essa lógica para eles deixa de funcionar. Se você parar para pensar, se essa lógica está correta, ou seja, quanto menos Estado, melhor fica a vida das pessoas, o melhor possível seria a ausência de Estado. Na hora que a gente tivesse zero Estado, melhor ficaria a vida de todo mundo. Só que não, eles vão falar que isso vai ser válido, né? Que essa lógica é válida, vai reduzindo o Estado, a vida vai melhorando, só que em determinado ponto aleatório, isso para de funcionar. É como se a matemática não fizesse sentido em determinado momento. 2 mais 2 são 4, 4 mais 4 são 8, mas 8 mais 8 não vai ser 16. Não sei porquê, ninguém sabe, eles não sabem explicar, mas é assim que eles atuam, é assim que eles te convencem. Eles falam, não, tem que diminuir o Estado, mas em determinado ponto que ninguém sabe direito, isso para de funcionar. E a partir daí, você precisa do Estado. Mas tá bom, então qual é esse ponto que a gente tem que parar? Qual é o ponto onde essa lógica deixa de funcionar? E aí eles não conseguem ser objetivos, eles não conseguem te definir um ponto exato. Alguns vão dizer que Estado mínimo é somente a segurança pública, outros vão incluir aí a questão da justiça, outros vão adicionar a moeda, alguns vão falar ainda em questão de educação, de saúde, enfim, deixa de ser algo objetivo e passa a ser completamente subjetivo. É como se a matemática não fosse mais objetiva e o resultado dependesse de quem estivesse fazendo a conta. O risco reside justamente nesses grupos. Eles fazem uso parcial da racionalidade, né, da razão das pessoas, mas apelam para um lado emocional, de forma a conseguir mais adeptos, mais gente para defender esse movimento. Eles sabem que é muito mais fácil para o público atual, acostumado a vida inteira com a ideia de Estado, com a ideia de impostos, a aderir a um movimento que defende a existência desse modelo, mas somente reduzindo o tamanho do Estado, do que um movimento que vai contra tudo que essas pessoas estão acostumadas. Ou seja, isso que a gente está fazendo é errado, você é um escravo de um sistema que em alguns anos não vai mais existir. E eles querem apoio, eles querem ter adeptos, então eles vão usar esse lado emocional e não racional para te convencer a aderir a esse movimento. Voltando aqui ao exemplo da Terra ser considerada o centro do universo, um exemplo que durou aí milênios na civilização. O passo seguinte da evolução não foi pegarem essa ideia completamente errada e jogarem fora, e sim criarem vertentes intermediárias, como por exemplo o heliocentrismo criado por Copérnico no século XVI, que deixou de afirmar que a Terra era o centro do universo para colocar o Sol no lugar. O Sol agora era o centro do universo. A ideia continuava errada, mas era muito mais fácil para as pessoas aderirem a essa ideia, onde a gente ainda fazia parte de uma galáxia super importante, de uma coisa realmente centro do universo, muito próximo ali ao centro do universo, do que acabar completamente com essa ideia errada, jogar no lixo e entender a realidade. Ninguém queria acreditar que a gente não tinha nada de especial, que o nosso planeta não era especial. Então as pessoas aderem mais facilmente a qualquer ideia que coloque a gente próximo do centro, ou seja, próximo de sermos um planeta especial, um planeta no centro de um universo. Notem como as pessoas trocam o que é correto, o que é certo, pelo que é mais fácil de aceitar.
Fazendo aqui um rápido paralelo, o Estado já foi considerado o centro das nossas vidas. Tudo girava ao redor disso, tudo girava ao redor do Estado. E a gente percebe atualmente que isso é um erro, mas ao invés da gente pegar essa ideia e jogar no lixo, novamente a gente vai tentar pegar uma ideia aproximada, uma ideia que seja mais fácil da gente aceitar, mais confortável para a gente. Sendo assim, as vertentes atuais que ganham maior apoio, maior relevância, não são aquelas que pegam essa ideia totalmente errada do Estado e jogam fora, e sim aquelas que tiram o Estado do centro do nosso universo, mas colocam ele próximo, como se ainda fosse algo de grande relevância para a gente. É daí que a ideia do Estado mínimo ganha força, ganha relevância. Continua errado, mas assim como foi mais fácil para quem acreditava que a Terra era o centro do universo se convencer de que o Sol era o centro do universo, também é mais fácil para as pessoas de hoje, que se acostumaram com a ideia do Estado, aderir ao Estado mínimo do que à ausência de Estado. Essa mesma atitude danosa é feita por aqueles que se dizem entusiastas das criptomoedas, defensores da descentralização, mas que defendem regulamentação, que defendem a intervenção do Estado nessa liberdade, na descentralização. Então eles ignoram parte da lógica. Como a gente falou, eles estão trocando a lógica por apoio popular. Eles sabem que as pessoas estão acostumadas com a ideia do Estado, então eles vão para o que é mais cômodo, que é para esse apelo emocional. Ah, a gente gosta de descentralização, a gente gosta das criptomoedas, mas elas não podem ser tão livres assim. Elas precisam ter aí algum intermediário. Então, como que eles estão falando de descentralização se precisa de intermediário? Eles ignoram completamente a lógica para defender aí um apelo emocional, para conseguir um maior número de adeptos. Na cabeça dessas pessoas, o oposto à centralização não é a descentralização, e sim alguma coisa aqui no meio do caminho, uma coisa totalmente louca, onde depende de um intermediário para você ter descentralização. Não faz sentido racional, não faz sentido lógico, mas é isso que eles vão defender. Portanto, o real perigo ao avanço de qualquer coisa não é o seu professor socialista na faculdade, e sim um MBL da vida. O real perigo às criptomoedas não são bancos fazendo críticas às criptomoedas, e sim alguém que se diz defensor das criptomoedas e pede por regulamentação, e pede por impostos sobre esse setor. O primeiro grupo, esse grupo de socialistas ou de banqueiros, são grupos centralizadores. Eles acreditam realmente num Estado grande, num Estado controlador, inchado, que invariavelmente será ineficiente. Então é mais fácil da gente fugir desse Estado, já que ele é ineficiente. É como uma pessoa com um revólver 38 tentando acertar um tiro a 3 km de distância. É muito mais fácil você escapar desse tiro. Já esse segundo grupo de falsos liberais, de falsos descentralizadores, eles vão lutar por um Estado eficiente, por um Estado mínimo, ou seja, um Estado que tem total capacidade de fiscalizar e de cobrar. Um Estado que não erra, que não é tão ineficiente como o que a gente tem hoje. E se esse sistema é muito eficiente de fiscalizar e de cobrar, você não tem como escapar. É como se estivesse trocando aquele revólver 38 por um rifle de sniper. Vão te acertar, você querendo ou não. Notem como o que a princípio parece muito tentador, que é a redução do Estado, pode se virar contra todos nós no futuro. Se o Estado realmente se tornar super eficiente, a ponto de ninguém escapar de suas garras, o que impede ele de crescer o quanto quiser a partir de então? É justamente por esse motivo que todo exemplo de Estado mínimo que a gente teve na história, em poucas décadas, se transformou em um Estado máximo, um Estado totalitário. O liberalismo econômico que levou a Suécia ao status de potência econômica foi substituído décadas depois por um estado de bem-estar social, onde tudo é fornecido pelo Estado, obviamente a um preço bem caro para a população. Outro exemplo é o próprio Estados Unidos, que tem uma constituição quase libertária, mas que isso foi sendo corrompido ao longo do tempo e hoje se tornou um Estado extremamente autoritário, não somente com quem vive dentro de suas fronteiras, como também com outros países, outras nações, seja com ameaça de guerra ou com a própria guerra.
Não é surpresa que atualmente os americanos são um dos grupos que mais têm dificuldade em investir em criptomoedas. O governo proíbe corretoras de criptomoedas no país, a SEC veta contratos futuros dentro dos Estados Unidos, projetos de criptomoedas, como por exemplo a moeda digital do Facebook, são proibidas ou impedidas pelo governo. E assim por diante, fazendo com que um dos berços do liberalismo tenha se tornado um local pouco receptivo à liberdade individual. É isso que acontece quando você tenta terceirizar a sua liberdade. Se o seu direito à liberdade depende de outro, você não é mais livre. Se você entende que a sua liberdade depende do Trump, depende do Bolsonaro ou de qualquer outro intermediário, você já é um escravo pedindo por clemência. Entenda que será a tecnologia a garantir sua liberdade contra grupos que querem controlar a sua vida. Na hora que todas as plataformas se transformarem realmente em P2P, não há nada que o Estado possa fazer para impedir você de ter acesso ao que você quer. Não vai interessar se o Estado vai gostar ou não de aplicativos de transporte, não vai interessar se o Estado vai querer ou não que você negocie criptomoedas. Na hora que não existe uma empresa centralizada que ele possa ameaçar, não há nada que ele possa fazer. Da mesma forma, pouco vai importar se jornais ou MBL da vida entenderem que imposto não é roubo. Não vai existir nada que eles possam fazer para te obrigar a pagar por aquilo que você não quer ou não concorda. A opinião deles não vai importar de nada. Quem vai controlar a sua vida será você. Há pouco tempo atrás, seria impossível eu fazer um vídeo falando o que eu estou falando aqui para vocês. Bastaria uma lei idiota de qualquer político definindo que o que não é da mídia tradicional é fake news para o meu vídeo ser excluído e pronto, essa informação jamais estaria chegando a você. Agora, mesmo se o YouTube quiser proibir o meu canal, basta eu criar conteúdo numa plataforma descentralizada de vídeos, como por exemplo o BitChute. E aí não existe absolutamente nada que o governo possa fazer ou qualquer mídia tradicional possa fazer para impedir que eu fale. Notem como a opinião deles sobre o meu conteúdo, sobre o que eu faço da minha vida, deixou de ser relevante. O mesmo vai acontecer com todos os outros setores. Sempre vão existir apoiadores de facções, sejam elas estatais ou não. Essas pessoas vão tentar impor o que elas acham correto para cima da sua vida. E o que importa é que exista tecnologia que impeça essas pessoas de conseguirem fazer isso. Eles vão continuar tentando impor as suas vontades para cima de pessoas inocentes, mas se eles não conseguem fazer isso, porque a tecnologia torna você privado, anônimo, a arrecadação desses grupos vai cair e eles vão perder força para te oprimir. Quem deve definir as regras sobre a sua propriedade privada é você. Então quem define a regra na sua casa, na sua loja, na sua rua, na sua empresa é você. Se os outros não gostam da sua regra, simplesmente não usem o seu serviço, não entrem na sua propriedade. Entrem na propriedade de um concorrente que tenham regras que agradem a esse público. Ninguém é obrigado a entrar na propriedade de outra pessoa. Entre lá se você concorda com aquelas regras. Somente isso. O que você não pode é apoiar uma gangue que imponha as regras coercitivamente para cima de pessoas que não concordam com aquelas regras. Então, por exemplo, se você não concorda com maconha, com álcool, com arma, com sertanejo, qualquer coisa, não coloque isso na sua propriedade, não venda isso na sua propriedade, mas jamais impeça ou contribua para que grupos impeçam pessoas de terem o que bem entenderem dentro de suas próprias propriedades. Caso contrário, isso pode voltar contra você. Você pode não gostar de algo e querer impedir outras pessoas de terem isso na propriedade delas, e elas, por exemplo, não gostarem de criptomoedas e também tentarem meter o bedelho dentro da sua propriedade, impedindo, por exemplo, de possuir criptomoedas. No final, se cada um cuidar das regras dentro de sua própria propriedade e esquecer da propriedade alheia, o problema se resolve. Não defenda eficiência estatal, defenda eficiência tecnológica. Somente isso vai assegurar a sua liberdade, mesmo se idiotas como o do MBL entenderem que você deveria ser diferente ou pensar diferente.
Por hoje é só. Na quarta-feira já estou de volta para minha casa, então entre quarta e quinta-feira a frequência dos vídeos aqui do canal voltará a ser como de costume. Se quiser acesso a conteúdos de qualidade como tutoriais, sinais de criptomoedas, análises gráficas e tantas outras coisas que vão te ajudar nesse mercado, acesse o link para o nosso site que está aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima! A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.